O noticiastudoaqui.com tem a honra de receber hoje o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o Dr. Paulo Cury Neto. Dr. Paulo Cury, é um prazer recebê-lo no noticiastudoaqui.com. Prazer é nosso, seu Osmar. Uma alegria recebê-lo, estamos à disposição. Fico muito contente de entrevistar o senhor, porque é o primeiro presidente de Tribunal de Contas do Estado que eu vi nascer, vi ser implantado. Esse prédio eu visitei quando ele começou a botar os primeiros tijolos, fotografei, acompanhei, e ver que hoje tem na direção um moço, me permita dizer assim, pela sua juventude, filho de Rondônia, filho de Porto Velho. O senhor é um beiradeiro? Sou um beiradeiro. Meu pai veio para Rondônia em 72 e eu nasci aqui em 74. Meus pais, né? Minha mãe também é do interior de São Paulo, assim como ele. Eu já sou nascido aqui. Tenho orgulho disso. Olha que coisa boa. O senhor sabe, eu já lhe falei, eu conheci seu pai lá atrás, começo da história de Rondônia. Como é que ele está? Meu pai está bem, sofrendo as dificuldades da idade, ele está com 74 anos, mas está bem, com uma mente ainda muito boa. Mas diga para ele que ele é um menino, ele só tem 74, eu já eu tenho 78. Tá bom, o senhor está muito bem também. Que bom. Doutor Paulo, os tribunais de contas são órgãos auxiliares. Ele não pertence ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário, não pertence ao Poder Executivo, tem um caráter de autônomo desde a sua criação. Sim. Lá bem atrás, com Rui Barbosa, 1837, por aí. Assim. Pouco depois, finalzinho do século XIX. Não é? É. E mantém esse caráter até hoje. Sim. O Tribunal de Contas, bem pensado, ele não está posicionado em nenhum dos três poderes. No dizer de Rui Barbosa, que o senhor citou muito bem, ele está de permeio entre os poderes. Ele é uma instituição autônoma, com residência constitucional, todos os contornos do Tribunal de Contas estão traçados, são escritos pela própria Constituição, que acaba por sublinhar a importância dessa instituição, e ele tem uma função pontual de auxiliar o Poder Legislativo. Eu digo que é pontual porque boa parte das competências que o Tribunal de Contas desenvolve, elas envolvem pronunciamentos que terminam aqui, sem qualquer possibilidade de serem revisitados pelo Poder Legislativo. Mas, pontualmente, o Tribunal de Contas auxilia, sim, o Poder Legislativo, que é o titular do controle externo, basicamente nas seguintes situações. Quando o Tribunal de Contas emite o parecer prévio sobre as contas do governador e sobre as contas dos prefeitos municipais. Esses processos são enviados ao Parlamento Estadual e Municipal para o julgamento. E, além disso, os tribunais de contas auxiliam o parlamento quando eles solicitam que nós façamos inspeções e auditorias. Eles podem fazer isso e a gente vai a campo para fazer essa fiscalização. Pode fazer de ofício também. O Tribunal de Contas tem uma particularidade que distingue do Poder Judiciário. Nós atuamos de ofício, independentemente de provocação. Ela pode existir também, inclusive pelo cidadão, mas nós temos a possibilidade de, a partir de um juízo que leva em consideração relevância, materialidade e risco, decidir onde nós vamos fiscalizar, o que nós vamos fiscalizar. Uma coisa que eu acho curiosa, e que é até alvo de algumas discussões no âmbito, né, jurídico, é o fato das decisões do Tribunal de Contas naquela competência exclusiva não caber revisão. Né? Ela é finita, isso. Ela se encerra ali. Né? Ela é o trânsito em julgado. Existe um processo que tramita aqui, sujeito a regras processuais específicas. Nós temos uma legislação que define as regras processuais que vinculam o Tribunal de Contas. E o nosso direito ao contraditório. Com direito à ampla defesa, devido processo legal, contraditório, publicidade, com imposição de motivação das decisões e tantas outras exigências que estão colocadas na Constituição. E a decisão do Tribunal de Contas transita em julgado. Porém, ainda é possível questionar essa decisão no Poder Judiciário. Mas há uma jurisprudência muito consolidada
no Poder Judiciário, no sentido de que as nossas decisões só podem ser revistas pelo Poder Judiciário no ponto de vista formal e não do mérito. Então, se o Tribunal de Contas deixar de assegurar ampla defesa, deixar de motivar suas decisões, deixar de publicar suas decisões, aí sim o Poder Judiciário pode examinar o nosso pronunciamento e desfazê-lo, anulá-lo. Ou seja, falha processual. Questões processuais. Se permitir falha processual, é possível revisitar a nossa decisão pelo Poder Judiciário. Agora, se o Tribunal de Contas julgou uma conta irregular ou regular, não caberá ao Poder Judiciário julgá-la de forma diferente, mas sim desconstituir a nossa decisão, até para que nós possamos emitir um novo pronunciamento. Para que o nosso leitor entenda, me esclareça. Parece que tem determinadas verbas que o poder do Tribunal de Contas é amplo sobre o seu acompanhamento e a punição de eventual dolo na execução ou no gasto desses recursos. E há outros recursos que não. Bom, não sei se eu entendi bem a colocação. O orçamento, por exemplo, o orçamento do município, aquilo que é de arrecadação própria do município. O Tribunal de Contas do Estado e aquilo que é oriundo de convênio. Se entendi bem a pergunta. O Tribunal de Contas tem competência para fiscalizar todos os recursos estaduais e municipais. Recursos da União são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Sim. São transferências voluntárias, que são repasses por convênio que a União faz ao Estado e aos municípios. A competência fiscalizatória deles é do Tribunal de Contas da União e não do Tribunal de Contas de Rondônia. Agora, isso não envolve aquelas transferências constitucionais. Estou falando de FPE e FPM. Esses valores ingressam no patrimônio do Estado e dos municípios e, em relação a eles, a nossa competência é privativa. Quem dá a última palavra é o Tribunal de Contas de Rondônia. Ah, tá. Ainda sobre isso, os tribunais de conta, como o senhor até citou, fornecem, no caso das contas do município ou do Estado e de outros poderes, um relatório. E com base nesse relatório, nesse parecer, é que a Assembleia ou a Câmara Municipal decide. Exatamente. Sem querer entrar... Mesmo que o parecer seja já pontuando pela condenação. Então eu explico isso. Importante destacar o seguinte: existem as contas de governo que examinam a macrogestão do Estado e dos municípios. Em relação a essas contas, nós nos limitamos à emissão de parecer prévio. Esse parecer prévio é emitido para consumo imediato do Poder Legislativo, estadual e municipal, para consumo imediato de todo cidadão, naturalmente. Em relação ao parecer emitido na conta do governador do Estado, a Assembleia não está sujeita a nenhum quórum para desfazer ou não cumprir, não seguir o parecer do Tribunal de Contas. Ela tem liberdade, observado lá, logicamente, os parâmetros normativos, para fazer o julgamento. Em relação às contas municipais, a Constituição Federal prevê que o parecer do Tribunal de Contas só não prevalecerá em relação às contas dos prefeitos se houver um quórum qualificado de 2/3 dos vereadores. Afora isso, é o parecer do Tribunal de Contas que triunfa. Agora, em relação à ordenação de despesa, o que diz respeito ao que a gente chama de contas de gestão, o pronunciamento do Tribunal de Contas é conclusivo, é final. Nestes absoluto. casos, só não posso dizer que é absoluto porque ainda existe a possibilidade na forma de ser revisto pelo Poder Judiciário. No caso da falha processual. No caso da falha processual. No que toca ao mérito, sim, é uma decisão final. E aí nós examinamos a regularidade da aplicação do recurso público, da ordenação de despesa. Então, o prefeito que ordena a despesa, ele autoriza, por exemplo, um pagamento num contrato qualquer. Neste caso, nós podemos emitir um juízo conclusivo sobre esta conduta dele para, eventualmente, julgar irregular estas contas, imputar débito e aplicar multa. Isso vale também até para o governador. O governador não tem a função de ordenar a despesa. Mas se ele desce do pedestal dele, no dizer de um jurista conhecido da nossa área, e passa a ordenar a despesa, aí ele está sujeito também a ser responsabilizado conclusivamente, diretamente pelo Tribunal de Contas, com imputação de débito e aplicação de multa.
Isso já aconteceu historicamente nos tribunais do Brasil e já aconteceu inclusive no TSE de Rondônia, que já responsabilizou ex-governadores por ações que são típicas de ordenador de despesa. No caso do TCU, em relação a convênios, é muito comum que em relação a desvios em convênios que o TCU condene governadores do Estado. E não há nenhum questionamento em relação a essa competência do TCU fazê-lo.